Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV. Com as altas temperaturas do verão, os casos de pressão baixa se tornam mais frequentes. O calor intenso pode levar à hipotensão e causar diversos sintomas. Para falar a respeito desse assunto e orientar a população, recebemos o cardiologista Dr. André Galvão, presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Prazer recebê-lo. Igualmente. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, uma satisfação representar a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul aqui contigo. Muito obrigado. Doutor, eu começo a nossa conversa lhe perguntando o que é hipotensão arterial e como ela afeta o organismo. Então, a hipotensão arterial é quando os níveis de pressão do sangue que correm nas artérias, né, o nível de pressão baixa a partir de um limite, né? A partir de em torno de, principalmente abaixo de 90 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica se considera já hipotensão, né? Isso no verão tem uma repercussão um pouco maior porque acontece mais frequentemente e mais facilmente devido às altas temperaturas, né? E nós temos aí diversas formas por que isso acontece. Quando o calor está muito forte, né? Principalmente quando passa dos 30 graus e mais ainda quando passa dos 37 graus, o nosso organismo lança a mão de vários mecanismos para adaptação, né, para se conviver com o calor, para nosso organismo dissipar o calor que fica no corpo. E entre esses mecanismos ocorre, quando esses mecanismos acontecem, uma das consequências é a hipotensão, é a queda da pressão arterial. Quais são os tipos de hipotensão? Na verdade, assim, tem as pessoas que são já naturalmente tem pressão baixa, né? São hipotensas, né? Naturalmente. Essas pessoas geralmente convivem bem com seus níveis de pressão e no calor podem ficar um pouco mais sintomáticas. E tem as pessoas que normalmente são hipertensas e tomam medicamentos para pressão arterial alta, né? Para hipertensão, e nesse período de calor extremo, a sua pressão às vezes oscila bastante, tem quedas de pressão, e isso pode, às vezes, afetar o organismo da pessoa. E tem as situações mais pontuais, por exemplo, quando a pessoa está deitada e levanta rápido, né? A gente chama de hipotensão postural. É quando o nosso organismo não tem a capacidade imediata de compensar a mudança de posição corporal e a pressão cai, né? Naqueles momentos após a pessoa levantar e ficar em pé. Então, e tem outras formas de hipotensão por consequências de doenças, etc. Né? Qual é o público mais atingido pela pressão baixa? Então, principalmente os idosos são pessoas que têm um cuidado um pouco maior, né? Tem diversas situações, né? Então, mecanismos assim, por que a pressão baixa? Quando está calor, né, o que acontece? O nosso organismo lança mão desses mecanismos. Então, o principal deles é o suor, é a perda de líquido pelo corpo, é a vasodilatação arterial. Então, os nossos vasos sanguíneos se dilatam mais na pele e nos músculos, e a dissipação de água, a exalação de vapor, né, pelo nosso organismo, pelo calor. Então, quais são as pessoas que estão mais suscetíveis? Assim? Pessoas idosas, pessoas que já têm alguma doença, algum problema de saúde, que tomam medicamentos, né? Então, doentes renais, pessoas que têm doença renal, diabéticos, que já têm uma dificuldade, às vezes, de controle da sua pressão arterial, de regulação da sua pressão arterial. Então, esses mecanismos vão exacerbar, muitas vezes, uma hipotensão súbita, né? Pessoas que têm insuficiência cardíaca, né? Pessoas que têm já problemas de coração fraco, e etc. Tem outras situações. E as pessoas que tomam medicamentos, né? São pessoas que são mais suscetíveis a essas quedas abruptas assim, de pressão. Quais são os sintomas? Como reconhecer uma queda de pressão? Certo. Então, o que acontece? Quando a pressão baixa, algumas pessoas não percebem muito, certo? Pessoas ficam assintomáticas, que a gente chama. E tudo bem nesses casos. O problema é quando a queda de pressão afeta, né, a nossa circulação a ponto da pessoa sentir.
O que é esses sintomas? A pessoa começa a ter tonturas, pode começar a ter visão turva, pode até desmaiar, né, eventualmente. Principalmente nesses casos de hipotensão súbita, hipotensão postural, quando a pessoa levanta e sai caminhando, de repente a pessoa começa a ver tudo escuro e cai, né, e pode desmaiar. É às vezes perigoso. Então, esses sintomas são frequentes e podem variar de uma tontura leve, né, cansaço, letargia, a pessoa pode ficar sem força, sem ânimo, sonolência, né? São sintomas que podem ser de hipotensão. Mas o que é importante pontuar aqui, principalmente para o público, é que nem sempre isso é por hipotensão, né? Então, a pessoa não deve se guiar somente pelos sintomas. Deve checar a sua pressão arterial e, principalmente, deve consultar seu médico para saber se isso realmente é por queda de pressão e o que ela deve fazer. O que fazer diante dos sintomas? Qual a conduta correta a se tomar? Certo. Então, a principal medida assim, preventiva, né, principalmente nessa época de calor, de verão, é estar bem hidratado, né? A pessoa tem que tomar água, principalmente, né? Pelo menos assim, as pessoas de meia idade, adultos, né? E principalmente idosos também, de 2 a 3 litros de água por dia, no mínimo, né? Isso seria a melhor medida preventiva. Mas quando a pessoa já está com a pressão baixa, quando tem sintomas principalmente, o principal é a pessoa não levantar, não ficar em pé, é deitar, botar os pés para cima um pouco e esperar aqueles sintomas passarem, melhorarem, né? E tentar descobrir o que causou aquela queda de pressão, se foi realmente pelo calor, porque a pessoa não está bem hidratada, ou porque a pessoa está tomando medicamentos, ou porque houve algum outro insulto no organismo que possa ter levado à queda de pressão. Sal embaixo da língua funciona? Então, isso é uma crença, né? Muitas vezes assim, e é uma crença assim que forte, até os médicos às vezes recomendam, mas isso é mais um mito do que verdade, certo? O que acontece? O sal, ele não tem um efeito imediato, assim, né, de aumentar a pressão na hora. Então, o sal vai sendo absorvido pelo organismo e pode até causar hipertensão em um período de tempo maior. Mas é muito pouco efetiva essa medida. O que acontece é que quando a pessoa, além do pôr o sal, a pessoa também deita, a pessoa toma líquido, toma água, né, e toma outras medidas para prevenir a queda de pressão. Como prevenir a hipotensão? Quais cuidados adotar no dia a dia? Então, como eu falei, a principal medida é a estar bem hidratado, né? Estar bem hidratado quando a pessoa vai sair no clima quente ou principalmente quando vai fazer atividade física, né? Mais ainda, né? A pessoa tem que estar bem hidratada. Se a pessoa estava num ambiente de clima mais ameno ou frio e vem para o calor de repente, a pessoa tem que se dar conta que é preciso se ambientar um pouco nesse clima, nesse ambiente, porque o nosso organismo leva um tempo até se adaptar com o ambiente, com o clima, né? Isso leva em torno de 1 semana, 2 semanas às vezes, principalmente as pessoas que fazem esporte, né? E as pessoas que tomam medicamentos nessa época do ano de mais calor, mais clima, principalmente em temperaturas mais extremas, é importante ter uma avaliação médica, uma revisão médica, saber se os medicamentos se deve manter as mesmas doses, se deve mudar algum medicamento ou não. E como saber se a pressão baixa é sinal de algo grave? O principal sintoma, a principal manifestação é o sintoma, né? O que a pessoa está sentindo. Quando a pressão baixa, a circulação cerebral diminui, né? Então, o nosso cérebro começa a receber pouco sangue e pouca oxigenação. Então, os sintomas leves são tonturas, né? Sonolência. E quando a pessoa tem uma queda de pressão a ponto de perder os sentidos, né? De desmaiar, é o que a gente chama de síncope, isso muitas vezes é uma queda importante da pressão arterial. Quando a pessoa desmaia e deita, né, a circulação cerebral geralmente volta a ter uma força melhor e a oxigenação melhor. E geralmente a pessoa desperta logo, né, recobra logo os sentidos. Então isso geralmente é um sinal que é uma coisa benigna, uma coisa
sem maiores problemas. Quando a pessoa tem uma queda de pressão persistente, que mesmo deitado, mesmo com essas medidas assim para aliviar, melhorar a pressão, botar os pés para cima, levantar os pés, a pressão continua baixa demais, abaixa além do que é o esperado para aquela pessoa, isso pode se torcer um sinal de gravidade. O que seria assim? Infecções, né? ou problemas de coração, né? Ou algum excesso de medicamentos, que pode ser uma coisa que deva ser visto de um ambiente hospitalar. Então, uma série de coisas que a gente deve considerar. Dicas de cuidados com a saúde para curtir o verão. Então, principalmente assim, pessoas que, principalmente as pessoas, né, a população que tem algum problema de saúde, né, que tomam medicamentos antihipertensivos, como eu falei, doentes renais, diabéticos, obesos, sempre estar muito bem hidratado e ter uma avaliação médica antes de sair para o veraneio, antes de ir curtir o verão, né? Ter cuidados assim, porque quando a pessoa vai para as férias, né? Viaja para o veraneio, ter um cuidado um cuidado especial com seus medicamentos, né? Muitas vezes no verão também a pessoa não dá muita bola para as doses do seu medicamento, está na praia, está curtindo a praia, esquece de tomar os remédios, ou depois toma mais do que deveria. Então, isso é uma coisa importante. O tratamento deve ser visto com mais rigidez ainda nessa época. E as pessoas que não têm problema de saúde, mais novas principalmente que fazem exercícios físicos, têm que ter um cuidado um pouquinho maior. Eles têm que estarem cientes do que o seu condicionamento físico é um pouco abaixo do que o normal, em torno até de 25% abaixo de condicionamento físico que a pessoa tem nessa época de calor mais extremo, né? Devem estar sempre bem hidratadas e saberem reconhecer os sinais de que devem parar a atividade física, ou que, se estão no sol caminhando, devem procurar um lugar fresco, uma sombra, que são os sinais assim de sonolência, tonturas, náuseas e vômitos, câimbras musculares. Tudo isso são sinais importantes. André Galvão, cardiologista e presidente da Sociedade Gaúcha de Cardiologia, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Prazer enorme estar aqui representando a SOCERGS, a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, composta de vários médicos que representam as instituições de cardiologia do estado do Rio Grande do Sul, e a gente tem prazer, obrigação de informar a população e agradecemos e queremos contribuir no que for possível. Volte sempre. Obrigado.